Oi, tudo bom? A gente precisa falar sobre traumas emocionais. A maioria do ser humano, a grande maioria do ser humano, tem traumas emocionais. Só que não sabe que são traumas. Quando a gente é criança e a gente tem traumas emocionais, pode ser por poucas coisas. Uma criança não interpreta como um adulto. A criança não tem discernimento, não tem experiência para interpretar certas coisas, certos atos que fazem sentido para nós adultos. As crianças não pensam assim. E nós, quando criança, nos sentimos rejeitados por alguma razão, nos sentimos abandonados por alguma razão. E isso, se nós não lidarmos com isso de uma forma positiva, ou seja, se expressar, falar, chorar, gritar, o que seja, de colocar aquela energia emocional para fora, nós vamos ter um problema sério quando nós chegarmos na fase adulta. E isso faz com que muitas pessoas ajam sem pensar sobre coisas diversas na vida. Eu vou dar um exemplo, porque exemplo é melhor do que ficar falando e a pessoa não entender. Digamos que quando eu era pequena, eu me achava uma mulher, uma menina, né? Tão feia, que eu andava olhando para baixo para ninguém ver a minha cara, acredita? Pois é. E aí, eu não gostava de fotografia, eu não gostava de vídeo, eu não gostava de nada. Aliás, na minha época não tinha nem vídeo. Mas fotografia, Virgem Maria, eu escondia a cara e andava olhando para o chão, para ninguém ver esse carão, essa coisa horrorosa que eu achava que era. Não acho mais não, viu? Então, o que acontecia comigo nesse trauma que eu levava dentro de mim, que eu não tinha expressado, que eu não tinha colocado para fora? O que acontecia? Se uma pessoa olhasse para mim e dissesse, olhasse meio vesgo, né? E dissesse que eu era feia, Virgem Maria, a casa caía. Ou eu ficava com muita raiva da pessoa, ou eu respondia com agressividade. Uma vez uma menina disse pra mim que eu era feia, e eu disse que a feia era a vovozinha dela. E fiquei chateadíssima com a menina. Isso foi quando eu era adolescente. Bom, para encurtar a história, você que tem alguma coisa que talvez não seja nem um problema, por exemplo, esse exemplo mesmo, vamos usar. Eu fiz isso numa palestra, pedi para alguém falar que era feio, uma pessoa que se achava bonito, um homem, e ele disse assim, problema seu, se você acha, não é? Essa é a sua opinião, a minha não é essa. E tem gente que dá risada, tem gente que leva na base da piada e tudo mais, você acha mesmo? E as interpretações são diferentes, porque essas pessoas não têm trauma, então elas nem deixam subir na cabeça. Entendeu? É o que eu faço hoje em dia. Se por um acaso alguém dissesse isso pra mim, eu tava um pouco me lixando. Eu não tô mais nem aí pra isso, entendeu? Eu acho que a beleza é muito relativa. E então, essa é a dica de hoje. Se você pensa que alguém falou alguma coisa que não é tão importante como adulto, né? Uma coisa como essa, como o meu exemplo, é besteira. Então, vamos questionar isso. Vamos pensar assim, bom, se eu dou tanto valor ao que o fulano fala ou ao que o fulano faz, vamos questionar isso, vamos pensar assim, pô, esse sentimento está me ensinando alguma coisa. O que lá no passado eu ouvi que fez com que eu me sentisse mal e eu não respondi ou eu não reagi, né? E aí faz por onde voltar lá naquele momento do passado e sentir aquela emoção e dar um corte nela e respirar ou colocar para fora, visualizar outras coisas para que a gente possa ser livre, ficar mais light com os traumas emocionais que nós já passamos e não liberamos. Porque a emoção precisa ser liberada e é assim que nós vamos ser saudáveis emocionalmente, tá bom? Essa é a dica de hoje. Se você gostou, curte, por favor. Deixa um comentário aí, se você quiser alguma coisa que eu fale, que eu responda sobre as emoções. E vamos juntos. Beijão. Até amanhã.